Continuando a nossa introdução à administração financeira, vamos agora falar sobre as áreas de decisão financeira. Como é vista a empresa pela área financeira? A gente já fez uma introdução lá no comecinho, então a gente pode enxergar um balanço patrimonial, como está mostrado aí, e estudar as decisões financeiras com base na repercussão que essa decisão dá ou produz no balanço patrimonial. Então, as decisões de investimento de longo prazo, elas produzem reflexo lá onde está amarelo, né? Você tem que lembrar o que tem aqui no ativo não circulante para tomar essa decisão. Nós já vamos explicar, né? Enquanto isso, você vai lembrando aí o que tem ali. As decisões de financiamento de longo prazo são aquelas que produzem reflexo no passivo exigível de longo prazo ou no patrimônio líquido. Você tem que lembrar as contas que estão ali naqueles grupo de contas. Você lembra? Vai pensando aí, já vai aparecer. E as decisões financeiras de curto prazo são aquelas que produzem reflexo no ativo circulante ou no passivo circulante. Lembra das contas do ativo circulante e passivo circulante? Enquanto você resgata, eu quero fazer um comentário. As decisões financeiras de investimento de longo prazo, de investimento e de financiamento, elas são melhores estudadas quando você particiona o que é uma decisão de curto prazo e o que é uma decisão de longo prazo. Por quê? Porque a decisão de curto prazo, deixa eu ver se eu tenho isso aqui, acho que eu não tenho. Porque a decisão de curto prazo, ela tem uma natureza diferente da decisão de longo prazo. A decisão de curto prazo, ela é recorrente, ocorre com frequência. A decisão financeira de curto prazo, ela ocorre semanalmente, diariamente, repetidamente. A decisão financeira de curto prazo, porque ela ocorre com frequência, ela é naturalmente mais delegada aos níveis mais baixos da organização. A decisão financeira de curto prazo, normalmente ela está intimamente relacionada à atividade operacional. Compra de insumos, venda de produto acabado, venda a prazo, venda à vista, compra de pagamento de salários, normalmente, pagamento de tributos, são decisões recorrentes. Elas precisam ser delegadas, intimamente relacionadas à atividade operacional. E por causa dessa natureza, dessas características, são decisões cujas análises e planejamentos são mais sucintos, objetivos. Você não tem muito tempo para fazer grandes estudos e análises. É claro que isso é regra geral, né? Não é uma regra universal completa. Já as decisões financeiras de longo prazo, sejam elas de investimento ou de financiamento, elas já são diferentes. Elas não ocorrem com frequência. Recorrentemente, elas são eventuais. Elas normalmente são estratégicas. Normalmente o volume de recursos envolvido é maior do que as decisões de curto prazo. A decisão de longo prazo, ela produz reflexo e no longo prazo, 5 anos, 10 anos, compra de máquinas, equipamentos, imóveis, investimento em processos produtivos. Você não toma uma decisão dessa toda hora, toda semana, todo mês. Você toma eventualmente. Então você tem que ter um cuidado maior, você tem que fazer um planejamento, um estudo, uma análise mais aprofundada, mais detalhada. Você realiza controle sobre essas decisões com mais cuidado. São decisões que não são naturalmente delegadas para os níveis mais baixos da organização. Elas normalmente estão concentradas na alta direção da empresa. Quando a empresa faz um empréstimo em longo prazo, não é delegado ao pessoal mais baixo da organização, é a diretoria que toma a decisão. Quando fazer um investimento, uma nova fábrica, um novo mostruário, estoque, novo processo produtivo, é uma decisão que tem que ser estudada, que é concentrada no alto nível, às vezes levada até para o conselho de administração para ser aprovado esse tipo de investimento ou financiamento. Então, o autor que nós usamos como base, o Gitman, gosta de
tratar as decisões financeiras de curto prazo, sejam de investimento e financiamento, num só tópico, e chamando inclusive de administração do capital que gira. Nós vamos estudar por que desse termo mais à frente. Administração do capital de giro, a administração do capital que circula, seja ele lá no ativo do investimento, seja lá no passivo circulante, lá do financiamento de curto prazo. E as decisões de longo prazo, então, elas são as de investimento com um tipo de estudo e as de financiamento com outro. Vamos lá. Exemplificando. Decisões financeiras de curto prazo. Contratar empregados. Nasce salários a pagar, é a primeira repercussão direta. Comprar mercadorias e insumos. Aumenta o estoque. Às vezes aumenta um fornecedor a pagar, vender as mercadorias a prazo ou à vista. Se for à vista, entra dinheiro no caixa. Se for a prazo, entra dinheiro a receber de clientes ou créditos, essa conta às vezes é chamada de crédito. A decisão de receber à vista ou cobrar uns jurinhos para receber a prazo é uma decisão financeira que é tomada pelo administrador financeiro. Controlar o fluxo de caixa, aplicar o dinheiro excedente em contas de equivalentes de caixa, aplicações financeiras, pegar dinheiro emprestado para financiar o capital que gira, o capital de giro, o capital que circula, retardar ou antecipar o pagamento de contas, de salários de fornecedor, tudo assunto intimamente relacionado à atividade operacional, ao ciclo operacional. Será estudado no tópico administração do capital de giro. Naturezas das decisões muito parecidas, recorrentes, delegadas, normalmente não estratégicas. Mas vejam, às vezes pode ser estratégico, tá? Por exemplo, eu preciso fazer um estoque maior porque estamos com problema lá no Irã, guerra. Então eu preciso estocar mais combustível, petróleo, algum derivado de petróleo, para poder sobreviver um longo mais tempo e ter um posicionamento estratégico mais interessante. Normalmente seria uma decisão operacional, mas nesse caso seria estratégica. Eu vou contratar mais pessoal, porque eu trabalho na área de tecnologia, e pessoal que desenvolve software é um pessoal que é escasso no mercado. Então, é bom ter um banco, contrato mais gente para ter uma folga para trabalhar. Essa decisão não é propriamente operacional, já é mais estratégica, né? Então, essas coisas que a gente comenta, às vezes são um pouco abstrações, não significa que é uma verdade absoluta. Aliás, em administração, né, ciências sociais, verdades absolutas nunca, sempre, elas não funcionam bem aqui, né? Então, é sempre uma abstração, uma simplificação, tá? Vamos avançando. As decisões de investimento de longo prazo são, por exemplo, comprar um terreno, um imóvel, um veículo, móveis, utensílios, máquinas, equipamentos. São bens que têm vida longa, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Você não compra todo mês, né, todo semestre, várias vezes por ano, um bem permanente desse. É uma decisão de investimento de longo prazo. Investir numa nova fábrica, imagina, tem máquinas, equipamentos, móveis, utensílio, meu Deus, um monte de coisa que você tem que decidir sobre esse investimento. Investir num novo processo produtivo, adquirir ações ou debêntures de empresas. Ações, você sabe o que é? São ordinárias, são preferencial, qual é melhor? Você vai estudar em finanças corporativas qual é a melhor, não existe, né? Mas você vai estudar as características dessas ações. E debênture, o que é isso, meu Deus? Debêntures, sociedades anônimas podem emitir debênture, é como se fosse um título desse que o governo emite, que é remunerado a taxa Selic, por exemplo, uma letra financeira do Tesouro. Por exemplo, um título típico de banco, CDI, de Certificado de Depósito Interbancário, é como se fosse uma debênture, mas a debênture ela nasce de uma empresa, sociedade anônima, né? Depois a gente vai estudar o que é essa debênture, mas seria isso. Vamos comprar a debênture de alguma empresa? Isso seria uma decisão de investimento. Vamos investir em pesquisa e desenvolvimento de produtos, em sistema, métodos de produção. Isso às vezes vem aqui para alguns itens do ativo não circulante, né?
Acabei não citando quais são os grupos, é importante relembrar, né? No ativo não circulante a gente tem o ativo realizável de longo prazo, que não é propriamente fruto de decisão de investimento, são decisões operacionais ou investimentos operacionais que se prolongam no tempo, além do ciclo operacional. Investimentos propriamente são investimentos, né? Participação em outras companhias, como comprar ações de outra companhia, ou debênture, comprar obras de arte para valorizar, terrenos e imóveis que eu não uso só para valorizar ou para eu viver de aluguel, investir em imobilizado, terrenos e imóveis que eu uso, máquinas e equipamentos que eu uso no meu processo produtivo, veículos, móveis, utensílio, e intangível seria marcas e patentes, direitos de exploração, por exemplo, né? A decisão de investimento acaba repercutindo diretamente a ativo não circulante. Enquanto as decisões de financiamento acabam repercutindo no passivo exigível de longo prazo ou no patrimônio líquido, como está mostrado aqui. Então vamos começar aqui com o capital de terceiros, vem de fora da empresa, não dos sócios. Vamos emitir debêntures, ficar devendo? Eu sou uma sociedade anônima, vou emitir uma debênture, prometo para quem comprar debênture, quem compra debênture, dá o dinheiro para mim. Aí eu prometo remunerar esse dinheiro com o índice de inflação mais uma taxa de juro. Ou, quem sabe, o índice de inflação mais uma participação no lucro. Pode? Pode. Eu posso, inclusive, lançar uma debênture que seja conversível em ação depois da vigência dela. Debênture tipicamente é um título de longo prazo, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Quando ele vencer em 10 anos, o detentor, quem comprou dessa debênture, pode converter a debênture em ação e o investidor passa a ser sócio da empresa. Ou será que eu quero contratar um financiamento para adquirir bens de capital da empresa? Bens de capital estão lá no ativo não circulante, máquinas, equipamentos, veículos, né? Ou quem sabe eu contrato um empréstimo de longo prazo. Tem a mesma ideia, só que quando você lê o financiamentos a pagar, você já sabe que aquilo é um empréstimo bancário que está financiando o ativo. Quando você lê empréstimo bancário, aquilo não necessariamente está financiando o ativo, pode ter outros motivos, projeto, outras coisas assim menos específicas, né? Existe também uma figura de leasing financeiro. Leasing, na verdade, é um contrato de aluguel, mas quando ele tem determinadas particularidades, na prática ele é um financiamento. Vou comprar meu carro leasing. Na verdade, tu estás financiando o teu carro, né? Não estás alugando ele, né? Quando fica com ele. Mas tem alguns detalhes contábeis que também não importa tanto, é só para fins didáticos aqui, exemplificando nesses termos. Tá. E se eu quiser financiar a empresa não com capital próprio, de terceiros, mas com capital próprio, então eu posso, por exemplo, aumentar o capital social da empresa. Como? Lançando ações no mercado? Sim. E que ação eu vou lançar? Preferencial ou ordinária? A ordinária é a principal. Não pode ter mais ação preferencial do que a ordinária, viu? Mas pode ter algumas preferenciais e algumas ordinárias, e essa composição é uma decisão da empresa. Você já sabe que a preferencial dá preferência no recebimento de dividendo, e que a ordinária não dá essa preferência, mas a ordinária não sofre restrição de voto. Quer dizer que a preferencial sofre restrição de voto, ou seja, o acionista preferencial não manda na empresa, quem manda é o acionista ordinário. Quando eu era novo, eu aprendi que quem corta o bolo, ou o salgado, ou a torta, não é a pessoa que escolhe a fatia, né? Então eu corto e o primeiro a pegar a fatia é você. Você aprendeu isso também? Então, mais ou menos essa lógica. O acionista ordinário é o cara que tem a faca na mão. Aí ele corta, decide, toma as decisões, a empresa dá um lucro. Quem ganha primeiro o lucro é o acionista preferencial. Tem preferência no recebimento de dividendos. Essa preferência se dá por meio de dividendos fixos ou dividendos mínimos obrigatórios. Continuando, nós vamos estudar isso mais à frente. Nós podemos... a empresa não é uma sociedade anônima, é uma empresa de responsabilidade limitada. Então vamos aceitar mais um sócio, alterar o contrato social. Isso também é uma forma de financiar a empresa com recursos próprios, né? E uma decisão recorrente, a única, em relação ao financiamento de longo prazo, é a retenção de lucro. Todo ano,
Você já sabe, até o fim do quarto mês depois que termina o exercício social da empresa. Normalmente em abril. Todo ano tem que ter uma Assembleia Geral Extraordinária onde os sócios, em Assembleia Geral Ordinária, vão decidir sobre a distribuição do lucro que a empresa tem. Vamos distribuir quanto? 50%? 40%? 30%? Quanto vamos distribuir? Política de dividendos também é um assunto da disciplina de finanças corporativas. Bom, no curso de administração financeira, nós vamos ter uma unidade que trata sobre as decisões financeiras de curto prazo. A gente chama ela de administração do capital de giro. Nós vamos aprender que excesso de estoque é errado. Nós vamos aprender que para conceder crédito ao cliente, vender a parcelado, você só pode vender parcelado se valer a pena, se aumentar o lucro, porque o parcelamento tem um custo para a empresa. Então você vai aprender a fazer esse cálculo, se vale a pena parcelar ou não. Você vai aprender sobre os prazos do ciclo operacional. Você vai aprender que excesso de caixa e bancos e aplicações financeiras não é legal para a empresa. O ideal é que ela tenha o ideal para funcionar e que o resto esteja em longo prazo, fomentando a potencialidade de retorno da empresa. Você vai aprender isso. Você vai aprender que as decisões de antecipar o pagamento de duplicatas a pagar, de salários ou do governo, é uma decisão que precisa considerar o valor do dinheiro do tempo. Você vai fazer esse cálculo, vai aprender com o professor Oswaldo. Se não aprendeu lá em matemática financeira, mas aqui a gente vai aplicar em casos concretos, né? Abstrações mais reais, né? Abstrações de situações, de casos da realidade, né? Nós vamos estudar também sobre decisões de investimento, vamos aprender as técnicas de análise de investimento, as principais que aprendemos: taxa interna de retorno, valor presente líquido e payback, tempo de payback, para decidir qual o investimento mais adequado. Vamos estudar sobre risco e retorno, saber avaliar o risco e a perspectiva de retorno. Nesse confronto, tomar a decisão mais adequada em relação à perspectiva de retorno, se vale a pena ou não. E também vamos estudar sobre decisões de financiamento. Aqui dentro tem política de dividendo, como vamos distribuir o lucro, mas também tem estudos sobre o custo do dinheiro que financia a empresa, custo do capital. Tem decisões sobre análises de qual a estrutura de capital mais adequada para a empresa. A composição desses 3 rolos de decisões são uma simplificação da realidade, porque você toma decisão de todo tipo. Então você decide sobre financeira de curto prazo, decisões de investimento de longo prazo, decisões de financiamento de longo prazo. Esse conjunto de decisões tomadas juntamente, nas decisões certas, considerando a taxa de retorno maior do que o custo de capital da empresa, devem levar à maximização da riqueza dos proprietários, que é o grande objetivo da administração financeira. Deve levar à maximização do valor da empresa. Então, o objetivo do administrador financeiro é maximizar o valor da empresa, é maximizar a riqueza dos proprietários. Pessoal, não está escrito maximizar o lucro, está escrito maximizar o valor da empresa, a riqueza dos sócios. É um conceito mais amplo. Por quê? Porque o valor é um indicativo de potencialidade futura. Uma empresa que vale bastante hoje, assim a gente faz um diagrama de fluxo-caixa, é porque nós enxergamos fluxos de caixa futuro positivos. Quando tem fluxo-caixa futuro positivo, eles são trazidos a valor presente e dá um valor bom. Uma ação bem avaliada hoje é porque ela tem uma perspectiva de dar retorno para você. Uma empresa que você olha para frente, essa empresa não vai dar retorno, porque esse cenário está
Então, o cenário não vai mais existir esse tipo de empresa, ou vai decair, ninguém está mais comprando esse tipo de negócio que a empresa oferece. Então, a empresa perde valor agora. Não importa que até então ela tenha sido lucrativa. A potencialidade da empresa gerar fluxo de caixa no futuro é mais importante para o investidor do que a existência de lucro, porque lucro é uma informação que já passou. Eu tive lucro, mas e no futuro eu vou ter lucro? Vamos pensar que nós aqui, é um pouco incerto, mas a gente pode dar esse passo. Olha, 20, 30 anos para frente. Que tipo de carro vai vender mais? O carro elétrico ou o carro a combustão? Pensa aí, né? Valor é isso, você conseguir enxergar alguma coisa bem avaliada hoje é porque as pessoas que olham para ela dizem, isso tem valor porque vai me oferecer um retorno no futuro. Estou olhando para frente, eu não estou olhando para trás, sempre foi lucrativo, não interessa. Interessa para o administrador financeiro ser na frente lucrativo. Uma empresa com um futuro comprometido perde valor, mesmo que até então tenha sido altamente lucrativa. No livro do Gitman tem um caso de uma empresa que vende, tipo uma Decathlon, que vende artigo esportivo. Ela é mais assim na área de rafting, rio, caiaque, canoa, remo, roupa para o cara não passar frio, né? E os administradores da empresa, então, chegava uma determinada época, eles decidiram não fazer alguns investimentos, que a empresa estava poluindo o rio que passava do lado, o rio adjacente. E a empresa, os administradores decidiram que eles não queriam fazer aquele investimento que era muito caro. Aí, o caso é contado assim, a empresa começa a perder valor. Por quê? Você consegue enxergar o cliente dessa empresa, o perfil desse cliente, a hora que ele souber que essa empresa está poluindo o rio. Você imaginou? Boicote, não comprando mais da empresa. Já pensou nisso? Isso é o cenário. O que é a empresa então? Ela retrai um pouco, diminui o lucro agora, fazendo investimentos agora para prevenir, para resolver o problema de uma possível poluição para frente, em contraposição a ter um lucro ótimo agora e esse administrador ter acesso, uma participação no lucro, em detrimento de uma perspectiva de crescimento futura. E é isso que está escrito aqui. O administrador financeiro tem que se preocupar com o valor da empresa, com maximizar o valor da empresa, ou seja, tem que olhar para frente, não para trás. Bom, e com essa explicação a gente termina essa introdução à disciplina de administração financeira, né? Lembrando para todos que estão assistindo, essa introdução é o capítulo do livro Administração Financeira. Nesse livro, Administração Financeira, você tem planejamento, orçamento, controle financeiro. Você tem decisão financeira de curto prazo, decisão de investimento de longo prazo, você tem decisão de financiamento de longo prazo, você tem análise de risco e retorno, análise econômico-financeira de empresa, você tem vários capítulos ali. A Universidade do Estado, a ISAG, a nossa ISAG, o nosso Centro de Ciências da Administração, ela dividiu esse livro de administração financeira em duas disciplinas. Uma que se preocupou com planejamento e controle financeiro, é uma parte que a ênfase do estudo é análise, planejamento e controle, orçamento, e outro, que é no quarto termo, na quarta fase, e outra disciplina que pega outra parte do conteúdo, onde a gente estuda decisões financeiras de curto prazo, administração do capital de giro, decisões de investimento de longo prazo e decisões de financiamento de longo prazo. Tá certo? Se você entendeu, acompanhou, próximo passo seu é fazer os exercícios da lista, inclusive aqueles tributários,
tem alguma coisa de revisão de contabilidade também importante, porque você precisa relembrar demonstração de resultado, balanço patrimonial, que o professor explicou, que são fontes de informações imprescindíveis para o processo de tomada de decisão financeira. Até a próxima!